Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de Álgebra Linear. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver um exercício com subespaço vetorial. Nas aulas passadas nós falamos sobre espaço vetorial e subespaço vetorial. Se você não lembra ou se você não viu, volta lá para poder ver, tá? E agora nós vamos fazer esse exercício. Mas antes, deixa logo o seu curtir, porque se você deixar para depois você esquece. E também você pode ajudar quem ajuda compartilhando esse vídeo com o seu colega ou com a sua colega que também está fazendo álgebra linear, tá bom? Inscreve-se também no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos, tá? Então vamos aqui para a nossa resolução ali do exercício. Deixa eu ver se está tudo ok, tudo ok. Bom, vamos lá. Seja o espaço vetorial f igual a f é função, tá ok? f de R em R, né? F é uma função real, f é uma função que vai do domínio real para um contradomínio real também. Munido das operações usuais, né? Na aula passada a gente viu esse exercício onde você pega essa f do jeito que está aqui, munido das operações usuais que ele chama, são as operações que a gente define lá naquela aula, para você poder dizer que essa f ela é espaço vetorial. A gente fez essa prova aí, se você não viu, volta lá e vê. As operações usuais aqui, deixa eu só fazer um rascunho, vai ser assim, você pega uma função f1, vai somar com a função f2, aqui é a soma de funções, né? Isso aqui por definição vai ser avaliar em x, qualquer x do domínio da função, vai fazer a f1 jogando em x, né? Avaliando em x, mais a f2 avaliando em x. Então foi assim que definiu a soma, lembrando aqui, né? Isso aqui é soma de funções, enquanto que aquilo ali, a outra parte, é soma de números reais. Não confundir as coisas, tá bom? Isso foi a definição lá. E a definição de produto por escalar era assim, alfa f de x seria igual a você fazer alfa multiplicado por, alfa multiplicado por f de x. Aqui também é importante não confundir, né? Porque na verdade, quando você está fazendo essa conta aqui, esse produto por escalar aqui, é produto por escalar de um escalar por uma função. Já aqui, quando você está fazendo um produto, porque tem um produto aqui subentendido, né? Aqui no meio, tem um produto aqui subentendido. Agora aqui é um produto entre número real, número real e número real. Então agora já é o produto que você já está acostumado a fazer, beleza? Então não confundir as duas coisas, tá? Bem, feito essa observação aqui, né? Vamos só voltar aqui e nós vamos o seguinte. Bom, a gente quer provar então que, ou verificar que esse W, que é o seguinte, é um conjunto que é f pertencente a f, tá o quê? F de x igual a x mais b, a e b reais. Ele quer verificar que esse W aqui é um subespaço vetorial de f, né? De f ali. Bom, vamos lá. Para a gente poder provar que W é um subespaço de um espaço vetorial f dado, você tem que verificar se tem as três propriedades que definem um subespaço, beleza? Mas antes de a gente chegar para essas propriedades, vamos só lembrar aqui, né? Ou só verificar aqui, como é que são elementos desse conjunto W? Eu gosto também de tentar dar alguns exemplos, né? Você consegue dar um exemplo de um elemento desse conjunto W? Bom, é só você pegar qualquer função que tenha esse formato, ax mais b, onde a e b são reais, tá? E que seja, claro, uma função de R em R. Então, por exemplo, vamos pegar uma função de f de R em R, uma mais simples possível, f de x igual a x. Essa função tem esse formato. Mas como assim, professor Aquino? Bom, você pode dizer que a f de x é igual a... Não ficou bom meu f. A gente pode dizer que a nossa f de x aqui é 1 vezes x mais 0. Então, esse carinha aqui, esse carinha aqui, não. Esse carinha aqui, é o meu a. Então, a é igual a 1. E esse carinha aqui é meu b. b é igual a 0. A igual a 1, 1 é um número real. B igual a 0, 0 é um número real. Então, está no formato ax mais b. Ele só falou que a e b tem que ser reais, não falou mais nenhum tipo de restrição. Então, essa função aqui é um exemplo de um elemento desse conjunto W aqui, beleza? Você podia dar qualquer outra. Basta você escolher qualquer valor para x aqui, desculpa, qualquer valor para a, qualquer valor para b e tá certo. Podia ser, inclusive, ao contrário, né? Essa função aqui, f de... Deixa eu voltar aqui, Vamos fazer uma função agora que é o contrário, f de r em r, tá? De tal maneira que vai ser f de x igual a 1. É uma função constante, né? O que acontece aqui, isso é a mesma coisa de fazer. F de x igual a 0 vezes x mais 1. Então, agora, está ao contrário ali, esse carinha aqui é o meu a, então a é igual a 0. E esse carinha aqui é meu b, b é igual a 1, tá? De novo, a e b são números reais, ele não deu nenhuma restrição aqui, ele não falou como é que tem que ser a. Então, essa f de x aqui, na verdade, sendo igual a x mais b,
Esse conjunto W, na verdade, é o conjunto formado por todas as retas, né? As funções polinomiais do primeiro grau, né? Que vão dar retas, mais as funções que são as constantes, né? Porque uma função polinomial do primeiro grau, esse A não poderia ser zero, né? Mas aqui, como ele não deu nenhuma restrição, né? Então ele está assumindo que A pode ser zero, aí ele está incluindo aqui também as funções que são constantes, né? Você lembra como é que é gráfico disso, né? Vamos só fazer uma revisãozinha aqui, ó, rapidinha, tranquilo, foguete aqui, ó. Você me dá aqui um eixo, né? Sistema de eixos cartesianos, né? Uma função desse tipo, né? AX mais B, se esse A não for zero, né? Vai ser algo desse tipo aqui, ó. E vai ser uma reta, tá? Então isso aqui, de maneira genérica, vai ser o gráfico de uma função desse tipo, ó. Se A for positivo, ela cresce, e se A for negativo, né? Ela decresce, né? Fica algo desse tipo, né? Agora, quando você tem um exemplo, ó, onde o seu, no caso um exemplo desse tipo, ó, f de x igual a b, aí é uma constante, ó, é uma reta paralela ao eixo x, cortando aqui naquele ponto b que você tem, né? Naquele número b que você tem. Então aí você já tem as constantes aqui, né? Funções constantes, beleza? Enfim, aqui é só uma caracterização, digamos assim, desse nosso conjunto W. Vamos lá, agora vamos realmente fazer o exercício para provar que é um subespaço vetorial. Tem que ter as três propriedades, né? Se você está estudando por um curso onde falam de três propriedades, né? Porque como eu expliquei lá na aula sobre subespaço vetorial, você pode estar fazendo um curso onde só explicam duas propriedades. E aí a segunda propriedade implica na primeira que eu estou dando aqui. A primeira propriedade é o seguinte, eu tenho que ver se o zero barra pertence ao W. Quem é esse zero barra? É o elemento neutro daquele espaço F que você está trabalhando, daquele espaço vetorial F que você está trabalhando, né? Quem é o zero barra nesse F aqui, ó? Tem que ser uma função de R em R que vai fazer o papel do elemento neutro. Nós já vimos na aula passada que isso é o zero barra aqui, ó, é uma função que vai de R em R, de tal maneira que ela é definida da seguinte maneira: o zero barra num valor x do domínio é simplesmente igual a zero, né? O número zero, né? É a função identicamente nula que a gente chama. Ou a função constante, né? F de x igual a zero. Se você quiser entender assim, ó, f de x igual a zero. Então, para qualquer valor de x, o resultado é sempre zero. Só que aí eu pego essa f, em vez de chamar de f, chamo de zero barra, né? Bom, então esse aqui é a função. Então vamos lá, ó. A nossa zero barra, que eu coloquei aqui, mas poderia ter colocado aqui, né? Eu vou colocar aqui de novo. Zero barra é a função r de r em r, definida como sendo zero barra de x igual a zero, né? Essa nossa zero barra, ela pertence a fzão. Beleza. Ela é o elemento neutro da soma. Então vamos lá. Ela pertence a W? Bom, para pertencer a W tem que ter esse formato. Se você conseguir pegar essa sua zero barra e escrever nesse formato, vai dizer que pertence a W, né? E de fato, ó, digamos, zero barra x igual a zero, pode escrever da seguinte maneira: zero barra x como sendo 0 vezes x mais 0. Aí, olha só, o que a gente pode fazer aqui, ó? Esse zero aqui, a gente pode dizer que é o nosso A, ó, então nosso A é igual a zero. E nós podemos dizer aqui, ó, que esse nosso zero aqui, ó, é o B. Então, B igual a zero. Então, ó, A igual a zero, B igual a zero, né? Dá justamente 0 vezes x dá 0, mais 0, 0 de novo, né? Então, veja que, como você tem dois números reais, né? No caso A e B, que você compõe nesse formato para ficar uma função, então essa sua zero barra pertence a W, né? Então nós vamos ter zero barra pertencente a W. Haja visto que você tem esse formato, beleza? Então, primeira propriedade foi, fechou. Esse nosso subespaço, ou desculpa, esse nosso conjunto, né, que a gente não sabe se é um subespaço, mas esse nosso conjunto tem lá dentro dele o elemento neutro da operação de soma daquele espaço vetorial que ele está trabalhando, né? Que no caso aqui é o Fzão. Beleza, então deixa eu fazer aqui agora do lado. Acho que vai dar para fazer aqui do lado agora, a nossa segunda propriedade. A segunda propriedade é aquela que diz que tem que ser fechada em relação à soma. Ou seja, se você pegar dois elementos desse conjunto W e somar, tem que dar um outro elemento que é desse conjunto W também. Então, olha só, se eu fizer F1 mais F2, não, vou fazer assim, ó, se eu tenho F1 e F2 pertencentes a W, isso tem que me implicar que F1 mais F2 pertence a W. Beleza, então vamos fazer. Bom, se eu tenho F1 e F2 pertence a W, né? Então, a minha F1 ela vai ser igual a... Vou até botar assim, ó. A A1x mais B1, né? E se a minha F2 pertence a W, né? Que é a minha hipótese aqui, ó. Lembra que isso aqui, ó, não é implicação. Isso é uma hipótese. Hipótese. E isso aqui é uma tese. Você tem que usar a
hipótese para deduzir a tese, né? Inclusive eu tenho um curso sobre introdução ao pensamento matemático que pode ser útil para você aprender essas coisas assim de demonstração, né? Eu recomendo que você vá lá dar uma olhada. Vou deixar aqui nos cartões e também na descrição do vídeo. Bom, então agora o F2 eu vou dizer que seja um A2x mais B2, tá? Beleza. Isso aqui são as funções F1 e F2, dado que F1 e F2 pertencem a W. Como é que é a soma de F1 mais F2? F1 mais F2, por definição, né, de como é que você faz soma com elementos da F-zona, né? Porque lembra, a nosso Wzão aqui é um subconjunto da F-zona, né? Então as operações que você está trabalhando de soma e de produto por escalar no Wzão são as mesmas para o nosso Fzão. Então isso aqui, por definição, né, da soma usual, vai ser o seguinte, vai ser fazer F1 avaliado em x mais F2 avaliado em x. Bom, mas F1 avaliado em x vai ser A1x mais B1. E esse meu F2 avaliado em x vai ser A2x mais B2. Bom, eu posso agora arrumar, que isso aqui é tudo número real, né? Vamos lá, só para lembrar, né? Eu gosto sempre de fazer isso. Esse carinha aqui é soma de funções. Enquanto que esse outro carinha aqui, ó, é soma de números reais. Então aqui é tudo número real, ó, você tá somando, ó. São coisas diferentes. Apesar de usar o mesmo símbolo, são coisas diferentes. Bom, então agora, números reais, vamos organizar. Eu vou botar x em fator comum, né? Então vai ficar A1 mais A2, né? Botei em evidência o meu x, né? E esse B1 mais esse B2, mais B1 mais B2. Certo? Bom, mas espera lá. A1 é número real, A2 é número real, a soma de números reais é um número real também. B1 é número real, B2 é número real, a soma de números reais é um número real também. Então, o que você obteve aqui, ó? Você obteve o seguinte, ó. Você obteve que isso aqui é um certo AX, né? Se você chamar de A, o A1 mais A2, mais um certo B, onde esse A e esse B são números reais. Opa, isso significa então que a nossa F1 mais F2, né? Essa função, ela tem um formato que é o formato descrito para os elementos do conjunto de W. Ela é AX mais B, onde A e B são números reais. Então, já valeu também, ó, que é fechado em relação à soma. Ou seja, isso vai significar aqui, ó, que o nosso F1 mais o nosso F2 pertence sim a W. Haja vista que essa função aqui tem um formato que você definiu para as funções de W. Belezinha? Então, feito, né? Falta agora só mais uma propriedade, que é a terceira propriedade, para a gente poder concluir, então, que é um subespaço, né, vetorial. Então, a terceira propriedade é a que diz que é fechada em relação à multiplicação por escalar, né, ou produto por escalar. Ou seja, se você faz uma f pertencente aqui, né, ao nosso w, e você tem um alfa aqui pertencente aos reais, né, aqui a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais para os escalares, né. Se eu não tivesse, como eu não disse nada, é os reais. Se eu tivesse tido outro conjunto, você usava outro conjunto, né. Eu tenho que chegar no seguinte, ó, você me dá uma função que está no W e me dá um escalar que é real, e você faz por escalar alfa vezes f, né? Tem que estar no nosso W também. Aí isso aqui é o fechado em relação ao produto por escalar. Então vamos lá. Bom, aqui da nossa hipótese, né? Ó, lembrando de novo, ó, isso aqui é a nossa hipótese e hipótese. Isso aqui é a nossa tese. Tese. Bom, pela hipótese aqui, né? O que a gente tem, né? F pertence a W, então minha F1 de x tem um formato que é AX mais B, né? Porque onde esse A e esse B são reais, já que eles, essa F1, F1 não, né? Não precisa ser F1, é só F. Essa F ela pertence a W, então ela tem esse formato. E alfa é número real. Então beleza, então vamos fazer, ó. Quem é alfa vezes a F, né? Avaliado em x, aplicando a definição de produto por escalar, é pegar o escalar f e multiplicar pelo valor da função f de x. Beleza. Eu estou aplicando a definição de como é que é o produto por escalar ali, né? Para esse espaço vetorial Fzão, né? Como é que faz isso aqui? Você vai pegar e fazer o seguinte. A nossa f de x, ela por definição ali, já que está na hipótese, né? Que f pertence a w, vai ser ax mais b, né? Bom, mas isso aqui agora é tudo número real, ó. Tudo número real aqui, né? Lembrando, né? Ó, eu até vou fazer assim, eu vou tentar ver se fica bom para vocês. Esse pontinho aqui, representando multiplicação, esse pontinho é multiplicação em relação a escalar com função. Já esse pontinho aqui, ó, vou até botar outra cor, botar outra corzinha ali. Esse pontinho aqui de multiplicação é multiplicação de números reais, tá? São coisas diferentes, tá? Então, olha só, agora fazendo a distributiva ali, ó. Não, por que eu troquei a cor, gente? Ó,
eu vou fazer distributivo aqui de números reais, né? Então, esse aqui vai ser o seguinte. Alfa vezes AX mais... Ó, vou chamar aqui. Alfa vezes AX mais alfa vezes beta. Mas espera lá. Alfa é número real e A é número real. Então, esse produto me dá um número real. Beleza? Alfa é número real e beta é número real. Então, esse aqui me dá um número, né, que também é real. Conclusão. Conclusão é que isso aqui vai ser igual a um certo número real. Eu vou chamar de Azão, tá? Só porque eu já usei Azinho. Ou então, não, vou chamar de M. Mx, né? Mais N, só mais N. Onde esse M é alfa vezes A e esse N é alfa vezes B. E esse alfa, esse M e N serão números reais. Então, conclusão. A nossa alfa f, né? Essa função, ela tem um formato que é um número real vezes x mais outro número real. Então, pela maneira como você diz que seriam os elementos do conjunto W, né, pela definição do próprio conjunto W, você chega na conclusão aqui que o nosso alfa f, né, essa função pertence a W. Então, isso aqui, ó, fecha a nossa verificação de que esse conjunto W ele é sim um subespaço fatorial do conjunto F, o espaço fatorial F, que foi dado, tá? Considerando as operações usuais. Por quê? Porque foram válidas as três propriedades que definem um subespaço fatorial. De novo, se você estiver estudando por um livro que só tem essas duas, né? Que é essa primeira, que no caso, essa segunda seria a primeira, né? Nesse livro que você está estudando, e essa terceira seria a segunda. Você provaria essas duas, tá beleza. Mas a gente já viu que se vale essa terceira, automaticamente vale a primeira, né? Porque você pega o alfa como sendo zero, e aí você faz a multiplicação, né? Vai ter que dar o elemento neutro da operação, o elemento neutro do espaço fatorial que você está trabalhando. Detalhes técnicos, né? Pegou a ideia? Se não pegou, isso aqui é bem teórico, isso aqui os alunos se enrolam pra caramba, é assim mesmo, tá? Tem dificuldade no início, mas é uma questão de ir treinando e fazendo exercícios que aí fica melhor logo logo, tá? Coloca na dúvida aí no comentário se você tiver. E vamos fazer aqui nosso velho bom encerramento. Tem aqui um exercício para você poder treinar, tá? Que é parecido com esse que a gente resolveu. Se tiver dúvida, coloca na seção de comentários. Não deixou o curtir ainda, deixa aí também o curtir. Inscreve-se no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, né? Ajudando assim mais alunos. E se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe o vídeo aí com os seus colegas, tá bom? Vai ser útil para eles também, beleza? Tchau, vejo você nos próximos vídeos.